ti mesmo, prepara-te, irmão, para não ficar. Louvado seja Deus. Salve a igreja, a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. O Senhor está voltando, irmãos. O Senhor está voltando. Louvado seja Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 6. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Livro do profeta Isaías, capítulo 6. Oh, glória. Ele já falou tão profundo comigo aqui. Incrível que a gente conhece a palavra, a gente conhece o texto, mas chega um momento que Deus revela coisa que a gente nem tinha passado na cabeça da gente de como seria. Deus falou hoje na leitura introdutória sobre confiança no Senhor, sobre ter estrutura quando você confia em Deus. Quem deposita a sua confiança no Senhor tem uma vida estruturada e o diabo não derruba ele, não joga ele por terra. Porque deposita a confiança. Foi a leitura introdutória desta noite. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, permanece firme para sempre. O inferno pode se levantar, pode armar, só fazer a socatrua dele, mas não consegue derrubar aquele que está estruturado com a confiança no Senhor. Você quer ter estrutura com o Senhor, estrutura no Senhor e não se abalar com a socatrua do diabo? Deposita a sua confiança no Senhor. Louvado seja Deus. Deus usou aqui a nossa irmã Nilza e nos advertiu, dizendo que aquele que quiser a salvação, aquele que quiser seguir o Senhor para a salvação, tem que negar a si mesmo, tem que negar os seus próprios desejos carnais, a sua própria vontade da carne, negar o seu próprio desejo natural. Louvado seja Deus, para seguir o Senhor, para seguir o Senhor, se quiser uma moradia celestial para a tua alma. Aleluia, Deus. Louvado seja Deus. Engrandecido é o nome do Senhor. E depois Deus usa a missionária Eliane para me despertar. Ali em Gálatas capítulo 5, verso 17, falando sobre as obras da carne. Louvado seja Deus. Olha o que o apóstolo falou. Porque a carne luta contra o espírito, contra a carne, contra o espírito, e o espírito contra a carne. Estes se opõem em um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, contenda, ciúmes, iras, facções e dissensões, invejas, bebedices, orgias, coisas semelhantes a estas. Muitas vezes nós acusamos o diabo, mas isso não é obra do diabo, não está dizendo aqui que é obra da carne. Adultério, prostituição, ira, ciúme. Olha aqui, ciúme está aqui, ó. É obra da carne. Não é coisa do diabo, não, é coisa da carne do homem. É da própria natureza do homem, não é do diabo. Não é o diabo que faz isso. É o homem que dá lugar para a carne. É o homem que dá lugar para a carne. E lá no final, o versículo 22, o versículo 21 diz:
para antes nos prevenir que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Aí eu fui analisando aquilo que a missionária, eu estou, peraí, eu vejo o povo então falando, o diabo, foi o diabo, foi o diabo, foi o diabo. Irmão, estou aqui para defender o diabo, não. De mim eu quero mais é que eu se lasque. Mas isso não é o diabo, isso é obra da carne. Portanto, eu não tenho que combater contra o diabo, eu tenho que combater contra a minha carne. Eu tenho que me vigiar, eu tenho que me policiar para eu não praticar esses atos. Glória a Deus, aleluia. Ira, ciúme, adultério, prostituição, lascívia, orgia, é diabo, não é carne. Então temos aqui que tomar vergonha na cara, nos policiar na presença de Deus e fazer as obras do Espírito. Amém? Vamos ler a palavra de Deus. Isaías 6 primeiro. Louvado seja Deus. Incrível que Isaías 6 está em cima desse texto, está combinando com esse texto. Louvado seja Deus. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto sublime trono, e o seu séquito, irmãos, quer dizer a orla do seu manto, o manto, o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o seu rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamavam, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei do Senhor. Viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, purificado o teu pecado. Amém? Podeis assentar. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluias. Isaías. Todos nós sabemos que Isaías, ele foi chamado por Deus. Deus chamou Isaías, ainda muito novo, muito jovenzinho, adolescente, quando Isaías foi chamado. Escolhido não porque escolhido ele já era desde o ventre da mãe, mas ele foi chamado para profeta. E quando o Senhor chama Isaías para ser profeta, ele foi escolhido entre o povo de Judá. Ele buscava o Senhor. O rei Uzias morreu, era a morte do rei Uzias, e Judá estava precisando de profeta de Deus, porque apesar da cidade ter o rei, mas tinha que ter um profeta, porque o profeta, o rei chamava o profeta, o rei entrevistava o profeta, buscava os seus sonhos, as suas visões que o rei tinha, ele chamava os profetas para interpretar. Ou quando Deus queria falar com o rei, Deus usava o profeta para ir lá e falar com o rei, como usou Isaías para falar com Ezequias. Isaías buscava a presença do Senhor. Louvado seja Deus. E quando o Senhor apresenta para Isaías, para a partir daquele momento consagrar Isaías como profeta,
Louvado seja Deus. Isaías agora, Deus abre os olhos espirituais de Isaías e ele consegue contemplar os céus abertos. E no alto sublime céu ele consegue ver o trono de Deus. E deve ser muito gostoso contemplar o trono de Deus. Aleluia, Deus. Eu queria ver. Eu teria desejo de ver o trono de Deus. Eu consegui ver o resplendor da glória. Deus me mostrou o resplendor, o céu abrindo e descendo o resplendor. E a voz saindo de dentro do resplendor, falando comigo. Agora o trono eu nunca vi, eu queria ver o trono de Deus. Deve ser lindo demais. Isaías, ele contempla o trono de Deus. E ele vê mais além de ver o trono, ele consegue contemplar o Senhor sentado sobre o seu trono. E além de ele ver o trono, o Senhor sentado no trono, ele ainda vê a classe adoradora celestial de Deus. Ele vê os serafins, é a classe de anjos e adoradores de Deus. E ele tem uma visão tão ampla, tão clara, que ele conta detalhes de como é um serafim. Ele diz: eu vejo o trono do Senhor, vejo o Senhor assentado no alto e sublime trono, louvado seja Deus, e vejo ainda os serafins que sobrevoam em torno do trono, e eu vejo os serafins, e eles têm 6 asas, com 2 asas eles encobrem o seu rosto, com 2 asas cobrem os seus pés, e com 2 asas eles sobrevoam em torno do trono, e depois eles clamam diante do altar do Senhor, eles prostram diante do trono de Deus, e uns para os outros eles clamam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. Agora veja só, irmão, nós olhamos a terra, nós vimos a terra na prostituição, no mundo de crime, então nós tivemos aqui na Grande Vitória, no dia de terça-feira, louvado seja Deus, nós conseguimos ver a terra, louvado seja Deus, com tanta prostituição, com tanto crime, louvado seja Deus, é homem matando homem, é homem passando a perna do homem, tomando bem dos homens, é homem roubando de homem, é uma bagunça danada, é um inferno. E agora os adoradores de Deus, eles não veem isso. Sabe o que eles veem? Eles veem a glória de Deus sobre a terra. Glória a Deus, aleluia a Deus. Você sabe por que nós só vimos isso? Nós só vimos coisa ruim. É porque o homem busca olhar só as coisas ruins. O homem nunca busca olhar as coisas boas, ele só olha ruim. Por isso que o homem tem medo. O homem vive com medo porque só olha as coisas ruins. Aleluia a Deus. Eu tinha um evangelista que era companheiro de obra comigo. O pastor Jardim conheceu muito bem ele, o jovem. Ele era companheiro nosso de obra. Ele vivia descer, saía ele e o pastor Roberto para a obra. Eram os 3 companheiros, nós não separávamos. Mas só que ele vivia descendo a lei da esposa dele não prestava. A esposa dele não valia nada, não valia nem o café que tomava de manhã. Incrível que ele não falava a minha esposa. Eu tinha um jeito de falar que ele falava a mulher lá de casa. A mulher lá de casa. Mas a mulher era uma pessoa tão boa, que, né, pastor? Pessoa boa, ou mulher do coração bom. A gente chegava lá e eu passava o dia lá. Chegava de manhã, tomava café, almoçava, tomava café da tarde, almoçava à noite. Uma pessoa super educada, respeitosa. E ele vivia falando, só falando, ele apresentava os defeitos da mulher todinha para nós.
Um dia, nós estávamos a caminho do monte, nós três, e então ele falando da mulher lá de casa. Eu cheguei, botei a mão no ombro dele, paramos. Falei, evangelista, peraí. Rapaz, já faz dias que eu estou incomodado, eu estou precisando falar com você. Chegou a hora. Eu falei, sabe por que seu casamento está ruim? É porque você só consegue ver o lado ruim da sua esposa. A sua esposa tem lado bom. A sua esposa é uma boa mulher. Ela é uma boa mulher. Mas você só olha o lado ruim. E outra coisa, eu vou te fazer uma pergunta. Por que você fala mulher lá de casa? Você tem a mulher na rua? Tem mulher em outro lugar sem ser na sua casa? Por que você não fala minha esposa? Porque a mulher lá de casa. Tem mulher em outro lugar? Você quer que o seu casamento seja bem sucedido? Você quer que o relacionamento com a sua esposa, com o seu marido seja bom? Passa a olhar as qualidades dele, as qualidades dela. Para de olhar só os defeitos. Porque enquanto você estiver olhando os defeitos, o seu relacionamento vai de mal a pior até acabar. Passa a olhar o lado bom. Verdade. Porque quando você passa a olhar o lado bom do seu cônjuge, quando você passa a olhar o lado bom, você está peneirando o seu relacionamento. Você está peneirando o seu relacionamento. E peneirando o seu relacionamento, você está jogando por terra. Você começa a elogiar as partes boas, a parte ruim vai caindo por terra. Deus vai jogando por terra. Louvado seja Deus. Então, irmão, o homem ele só sabe olhar o lado ruim. O homem olha para a terra, olha para as nações, olha para os homens. Ele não consegue ver a bondade do homem. Só consegue ver a parte ruim. Você não vê ninguém elogiando o homem que faz o bem. Você não vê os homens elogiando o bem que os outros homens fazem. Mas quando o homem faz alguma coisa errada, cai todo mundo em cima destruindo ele. Enquanto os adoradores de Deus não vê nada disso, ainda que a terra está do jeito que está, mas os adoradores de Deus viram o quê? A glória de Deus manifestada sobre a terra. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Louvado seja Deus. Quando nós olhamos a parte espiritual, nós vamos ver a glória de Deus na terra e vamos ver Deus operando, Deus trabalhando. E se você vê acontecendo tragédia, não se preocupa, não se amedronta com isso. Louvado seja Deus. Olha para a parte espiritual e vê que Deus está sacudindo a terra, porque Jesus está voltando, Ele está fazendo limpeza na terra. Deus está limpando a terra. A Bíblia diz que vai ser recolhido a terça parte da terra. Louvado seja Deus, do homem da terra, antes do arrebatamento da igreja. Antes do arrebatamento da igreja, vai ser recolhida a terça parte da terra. E é o que Deus está fazendo. Deus está limpando a terra. Essa pandemia aí, você acha que foi o quê? Você acha que foi o quê? Lembra que eu falei aqui, irmãos? Não se preocupe. Vocês estão com medo da pandemia? Não se preocupe. Vai vir coisas, vai vir mais coisas, vai vir mais matança. Vai vir mais matança. Não pense que vai melhorar, não. Porque Deus está recolhendo a terça parte da terra. Deus está limpando a terra para poder buscar a sua igreja. Louvado seja Deus. E agora os serafins. Agora eu fiquei olhando aqui. Os serafins, ele tem 6 asas. Com 2 asas ele cobre os seus pés. Isso quer dizer, a Bíblia diz, louvado seja Deus, guarda
rasga as suas vestes, para que não mostre a tua nudez. Rasgai o vosso coração no Senhor, e não as vossas vestes. Glória a Deus. Eu fico olhando, eu estava olhando nos status hoje, uma igreja, o povo dançando, festa das crianças ontem, eles fizeram a festa das crianças, e eles dançando, eles fizeram a dança do... como é que fala missionário Leandro, que entende esses negócios? Como é que fala missionário Leandro? É a dança da carretilha, do trem, não sei, bota a mão no ombro do outro. O trenzinho. Mas eles dançando mesmo. Os homens não é dançando, mas rebolando mesmo. As mulheres de shortinho, é da igreja pentecostal, tá? Tem o nome de Assembleia de Deus. As irmãs tudo de shortinho. Umas de shortinho, outras de calça. Eu falei, meu Deus do céu. E fez aquela filha. E depois quer perseguir a gente. É o mesmo ministério que quando abriu, a missionária Maria abriu a obra lá, foi perseguir ela lá. Só não é a congregação de lá, de outra cidade. E aí, irmãos, eu fiquei olhando e eu falei, meu Deus, a Bíblia diz, guarda as suas vestes para não mostrar a sua nudez. Como que eu posso chegar perto de uma pessoa dessa e ela dizer, eu sou serva de Deus? O pastor com um brinquinho na orelha, uma pedrinha na orelha e cordão no pescoço. E dizer, eu sou ministro do Evangelho. Isso é uma vergonha. A Bíblia diz, olha o que Isaías contemplou, as vestes dos adoradores de Deus, dos serafins, cobrindo os pés, para não mostrar nudez, com duas asas para voar, o terceiro par de asa para cobrir o rosto, porque ele sobrevoava no trono e depois chegava diante do Senhor e prostrava diante do Senhor, fazendo isso, ó, reverência, prostrava em reverência diante do Senhor, tampava o rosto com duas asas. Sabe por quê? Para a glória de Deus não queimar eles, não fumegar eles. Aleluia. E a Bíblia diz que quando eles clamavam e o Senhor respondia pelo clamor deles, os alicerces do templo, das colunas do templo, sacudia com a voz do Senhor. Os alicerces sacudiam com a voz do Senhor. Louvado seja Deus. E a casa enchia-se de fumaça. Mas não era fumaça maligna, não, irmão. Fumaça do Senhor, da glória de Deus. Fumaça do fogo da glória de Deus. E eles contemplavam a terra cheia da glória. Essa terra é eu, é você. Os serafins, quando olham para nós, eles verem a glória de Deus. Os serafins, quando olham para aqueles que vivem buscando a presença, consagrando a vida, eles verem a glória de Deus em nós. Aleluia, Deus. E quando Isaías contempla tudo isso, o coração de Isaías se abala. E ele entra num grande desespero. E ele diz, ai de mim, eu vou morrer. Eu vou morrer. Estou perecendo, quer dizer, eu vou morrer. Por que, Isaías? Você vai morrer? Os meus olhos contemplaram a glória de Deus. Eu que sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo rebelde e de impuros lábios. E os meus olhos contemplaram a glória de Deus. Isaías, irmãos, ele servia a Deus. Mas Isaías, ele ainda falava palavras da carne. A boca de Isaías ainda
profetizava mentira. Na boca de Isaías ainda expressava as palavras de mentiras. Na boca de Isaías ainda expressava a palavra torres, que servos de Deus não podem expressar. Mas não foi por causa disso que Deus deixou de escolher ele, não. Deus, quando ele escolhe o homem, ele escolhe e capacita. Ele escolhe e capacita. Deus, ele não escolhe o homem e deixa o homem do jeito que está, não. Ele busca preparar o homem e capacitar o homem. Isaías pôde sentir que a morte aproximava dele. Sabe por quê, irmãos, que Isaías pôde sentir? Porque aquele que contemplasse a glória de Deus morria. Isaías falou: não vou morrer. Eu sou um pecador. A minha boca ainda não é liberta. Eu não sou liberto das minhas palavras. Eu ainda falo palavra que desagrada ao Senhor. Eu ainda falo palavra de iniquidade, palavra que contamina o meu corpo, a minha alma, o meu espírito. Eu ainda falo palavra que traz maldição para a minha vida, e os meus olhos contemplar a glória. Eu vou morrer. Louvado seja Deus. E o Senhor bradava com alta voz e dizia, enquanto os serafins adoravam o Senhor, clamando: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. O Senhor bradava, e o Senhor bradava em alta voz para entre os serafins e os querubins, e ele dizia: a quem enviarei? Louvado seja Deus! A quem irá por mim? A quem enviarei? Deus estava procurando no meio do seu exército, no meio da sua criatura celestial, alguém que ele pudesse enviar na terra, enviar nas nações, para pregoar a salvação do Senhor, para pregoar o arrependimento de pecado. Louvado seja Deus! Enquanto ele procurava, ele bradava, e quando ele gritava: a quem enviarei? Quem há de ir por mim? Era com essas palavras que ele bradava que os alicerces do templo se moviam com o barulho da voz do Senhor. Era essa a palavra que ele bradava: a quem enviarei? Quem irá por mim? Como diz o apóstolo Paulo: como ouvirão se não há quem pregue? E se alguém pregar, ninguém pode impedir, porque é a ordem de Jesus. Como ouvirão se não há quem pregue? E se pregar, é a ordem de Jesus. Se alguém tentar te impedir porque está pregando, não se intimida com isso. Louvado seja Deus! Não se intimida se alguém querer impedir você de pregar. Sabe por quê? Porque a irmã Nilza, ela leu aqui a parte final do texto que a irmã Nilza leu. Louvado seja Deus! Ela falou aqui, louvado seja Deus, o Senhor falou: aquele que perder a vida por causa do meu evangelho, salvá-la-á. Mas aquele que tentar salvar a sua vida, perdê-la-á. Aleluia, Deus. Aquele que perder a sua vida por estar pregando o evangelho de Jesus Cristo, a sua alma salvará. É bem-aventurado, viu? É bem-aventurado no Senhor aquele que perder a vida porque está falando de Jesus. Louvado seja Deus. Mas aquele que se recuar para tentar salvar a sua vida, vai perder a sua alma. Louvado seja Deus. E quando Isaías entra em preocupação, Deus que vê tudo, sabe de tudo, Deus que sonda o pensamento do homem e transforma o coração
coração do homem, tira um coração de pedra e coloca um coração de carne. A Bíblia diz, Deus contempla o coração de Isaías, e Deus ordena um dos serafins, e Deus fala com um dos serafins, pega Atenas, e picou Atenas, vai embaixo do altar. Irmãos, o trono de Deus, na frente do trono de Deus tem o altar do Senhor, e embaixo do altar existe uma lareira que queima 24 horas, ali ela nunca se apaga. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que agora o serafim vai pegar Atenas. Atenas é uma ferramenta que os ferreiros usam. Se você conversar com o ferreiro, ele vai mostrar para você o Atenas. Com certeza o ferreiro tem tenaz, ele fabrica tenaz. Quem fabrica tenaz é um ferreiro. O irmão Adilson lá, irmão Adilson, aquele gordinho. Irmão Adilson, você sabe o que é tenaz, que ele é ferreiro. Louvado seja Deus. Se você mandar, vou pedir para usar um tenaz para mim. Então a tenaz é uma ferramenta. O cabo dela é tipo uma tesoura, que agora você enfiar o dedo, igual a tesoura. Ela é uma tesoura, porém a ponta dela não é corte. A ponta dela é como uma taubinha, é pranchada. Aí a tesoura, se você não pega a tesoura, você faz para cortar. Quando você faz para cortar, aquela tábua ela faz isso, ó. Então ela bate e pega o objeto. Então ele foi lá dentro, embaixo do altar, pegou a brasa e desceu como um raio na terra. Vindo a preocupação do coração de Isaías. Isaías achando que ele ia morrer. E ele sai com Atenas e toca a brasa na boca de Isaías. E quando toca na boca de Isaías com a brasa, colocou a brasa de fogo no lábio de Isaías. Encostou, colocou na boca, irmão. Louvado seja Deus. E quando colocou na boca o que queimou nos lábios de Isaías, a Bíblia diz que o serafim falou: vê, isso tocou os seus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado está o seu pecado. Então eu quero dizer para você, se a sua boca ainda está, louvado seja Deus, oprimida, se a sua boca ainda está expressando palavras da carne, pede o Senhor que ordene o serafim, toca na sua boca com a brasa, queima a sua língua, queima os seus lábios, queima a sua garganta, queima a sua voz e te purifica para que você possa profetizar. Seja a boca de Deus, seja a profeta de Deus, seja a boca de Deus na tua vida. Louvado seja Deus. A boca que profetiza não pode professar mentira. A boca que profetiza não pode professar palavra dobre. É preciso, para profetizar, é preciso libertar a boca, a língua, a garganta, os lábios. Seja liberto com a brasa do trono de Deus. Aleluia! 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 Louvado seja Deus! Isso tocou os seus lábios, a tua iniquidade foi tirada e está perdoado o teu pecado. Aleluias! Aleluias! Louvado seja Deus! E agora depois que o serafim purificou os lábios de Isaías, agora ele estava pronto para profetizar. Agora ele podia profetizar, porque foi liberto. Queimou a sua língua, o seu lábio, a sua boca. Queimou toda a obra da carne, que a missionária Liana leu aqui. Queimou toda a obra da carne, que saía da boca dele. E depois que foi queimado, agora ele se prontificou, agora eu posso profetizar. E ele pediu, e a pergunta que Deus fazia, que estremecia os alicerces das colunas do templo, ele respondeu para Deus, e ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui, envia-me a mim. Ele estava falando: Senhor, eu estou pronto, pode me enviar para profetizar, porque eu vou profetizar o que o Senhor me mandar. Aleluias. Mas para ir profetizar, primeiro tem que se libertar. Tem que libertar a boca, tem que libertar as palavras. Louvado seja Deus.
Tem que se libertar das palavras. Sabe por que está tendo profeta de qualquer jeito por aí? Porque não busca a libertação. Na mesma hora que está profetizando, acaba de profetizar e a boca começa a falar palavrão. A boca começa a falar palavreado, palavras pecaminosas, mentira. Tinha um pastor que eu trabalhava com ele, ou seja, trabalhava com ele não, eu trabalhava para ele. Eu estava desempregado, então ele era construtor, eu trabalhava para ele. Ele tinha um ditado muito ruim, um palavrão que ele dizia no dia a dia, no serviço. A gente estava, ele pegava a obra para construir e colocava os pedreiros e ajudantes, né? A gente estava trabalhando, ele chegava lá. Uma vez, o irmão, o presbítero estava chapiscando a parede e ele chegou. Aqui é o presbítero lá do João que faleceu. Morava lá no Itaú, mas é bonito. Eu esqueci o nome dele. Ele já faleceu. Aquele cara. Aí o presbítero estava chapiscando, o presbítero em cima do andando, chapiscando de costas. Ele chegou aqui, ele tinha o costume de chegar na parede e fazer assim. Olha, estava alinhada. Se ele visse um defeitinho, ele dizia assim: com licença, irmãos. E ele olhou para o chapiscando e falou a palavra. Quando ele falou a palavra, o presbítero encheu a massa de chapisco para trás. Ele estava todo engomadinho, sujou todo. Aí o presbítero: pastor, me desculpa, me perdoe. Rapaz, você estava aí atrás de mim, de uma piscada. Eu nunca vi olhar o alinhamento do chapisco. Aí, irmãos, ele saiu para lá e xingou as palavras e foi embora. Meu Deus. Um dia eu chamei ele, falei: pastor, o senhor toma cuidado com esse ditado, porque o senhor, qualquer hora, o senhor vai falar esse ditado no microfone. Porque quem tem o vício de um ditado, no que ele fala sem perceber. Ele fala sem perceber que ele falou, porque já tem aquele hábito de falar. Já tem aquele hábito. E um dia, ele estava orando pelas revelações. Ele largava o microfone e ele ia lá no meio da igreja. Andava, ia lá no final, olhava, vinha, colocava a mão aqui. E aí foi fazendo em mistério, foi lá no cantinho, colocou a mão no ombro da mulher, profetizou. Quando ele acabou de profetizar, ele voltou, chegou aqui e ele falou: isso, eu quero parar, mas o rolo está descendo. A igreja toda riu. Toda a igreja sorriu, mas ele nem viu a igreja dele, nem percebeu. Terminou o culto, eu chamei os obreiros da igreja, chamamos ele no canto, impressamos ele na parede. Falei: pastor, o que foi que eu falei com o senhor? Ele: o quê? O senhor falou. Falou o quê? O senhor falou isso. Quando? Na hora das revelações. O senhor acabou de profetizar. E agora? Foi Deus que profetizou? Foi Deus que falou na boca? Foi Deus que falou na boca do profeta? Porque a Bíblia diz que nós vimos aqui, Isaías, para profetizar, precisou se purificar os lábios. Que Deus é esse que fala na boca imunda? Meu Deus. Na boca de lábios impuros, de língua mentirosa, de língua enganatória. Que Deus é esse? Porque Isaías, ele foi purificado primeiro para depois de profetizar. E ele bateu o pé com nós, com os obreiros, falando que ele não tinha falado. Eu falei: tá bom, então espera aí. Fui lá e peguei na mão da esposa dele e trouxe ela, falando: missionário, qual foi a palavra que o pastor falou lá que a igreja ficou rindo?
Ela pode falar? Eu falei, pode falar. Meu Deus. Você falou isso. Falei, o que eu falei com você? O que eu te corrigi? Então, irmãos, é preciso pedir ao Senhor para tocar nos lábios com fogo, com brasa. É com brasa mesmo. Se você acha que uma brasa de fogo é quente, mas você não aguenta botar na palma na mão, vai botar na boca. Queima mais aonde? Na mão ou na boca? Na boca queima muito mais. Mas tem que botar na boca. Se a sua boca está professando palavras top, mentiras, engano, então essa brasa tem que enfiar essa brasa na boca. E se não parar de enfiar a brasa de garganta dentro, engole ela. Eita glória. Para que possa purificar o ventre. Para que possa purificar o ventre. Louvado seja Deus. Aí sim. Aí pode dizer, Senhor, me usa. Deus me usa. Deus pode me usar da forma que tu quiseres. Porque agora o Senhor já me purificou. Agora eu estou na posição de profeta. Agora eu estou na posição de vaso mensageiro de Deus. Agora eu posso me representar como boca de Deus para o mundo, como boca de Deus para a igreja, como boca de Deus para o povo. Louvado seja Deus. Eu tinha uma palavra que eu falava direto, que eu tinha também um ditado que eu falava. Parece que é coisa simples, mas não é não, é pesado. Eu dizia assim, pastor Jarley, adivinha quem foi lá em casa ontem? Adivinhar? Você adivinha em Deus, né? Tem crente que fala assim, pastor, adivinha tal coisa assim. Adivinhando em Deus. Irmão, adivinha isso. Você sabe o que é adivinha? Adivinha é espírito de demônio. É verdade. Espírito enganador. A Bíblia diz, eu estou encerrando, irmãos. A Bíblia diz que quando o apóstolo Paulo viajava de cidade em cidade, pregando a doutrina do Senhor, ensinando a doutrina do Senhor, ele passou em uma cidade, louvado seja Deus, e nessa cidade tinha uma jovem. Era uma cidade pequena, porém uma cidade muito rica, por causa dessa jovem. Os homens, os empresários da cidade eram muito ricos, porque eles aproveitavam da jovem. A jovem era a espécie de uma escrava dos empresários, e louvado seja Deus, e ela adivinhava as coisas e enriquecia o povo. E quando o apóstolo Paulo entrou na cidade e começou a pregoar na cidade, ela passou a seguir o apóstolo Paulo, e por onde Paulo passava, aquela multidão junto com Paulo, ela chegava para a multidão e dizia: você sabe quem é esse homem aí? Esse homem aí é Paulo de Tarso. Ele é um homem de Deus, ele é um profeta de Deus, ele está falando de Deus. Quer dizer, irmão, ela estava mentindo? Não, ela não estava mentindo, mas o espírito de adivinho está fazendo com que ela falasse, e ela estava ganhando dinheiro com aquilo. O apóstolo Paulo chegou, foi até ela no meio da multidão e pôs a mão sobre ela e repreendeu: espírito de adivinho, sai dela, mulher. Caiu por terra. E quando levantou liberta. Por causa disso, os homens, ela não adivinhou mais nada. Os homens deixaram de enriquecer. A cidade perdeu a riqueza porque o espírito de adivinho foi expulso. Aleluia, Deus. E mas sabe o que aconteceu por causa disso? Paulo e Silas foi preso. Paulo foi preso porque expulsou o espírito. Fechou a fonte de renda. Então, eu tinha de talhar de isso, até que um dia Deus me deu uma prensa.
Deus me deu uma prensa. E eu orei a Deus e falei: Senhor, repreende de mim esse dito. Adivinha isso? Se você tiver esses tipos de ditado, repreende, pede Deus para repreender, pede Deus para purificar a sua mente e seus lábios. Parece simples coisa, mas não é não, é maldição. É maldição. Louvado seja Deus. E o pior é que induz o próximo a praticar. É igual, você quer ver o espírito de adivinho? Nós temos um estudo aqui, nós temos um estudo bíblico que fala como o espírito de adivinho opera nas igrejas. Você quer ver? Você quer ver? Você quer ver mostrar o espírito de adivinho? Posso mostrar o espírito de adivinho aqui? Vocês querem ver o espírito de adivinho? Então eu vou mostrar. O Espírito Santo de Deus, que não se engana, me revela aqui o irmão que você já andou na cadeira de roda. Mas Jesus te curou, que é a bênção de Deus. Levanta a mão. Você já andou? Cadeira de roda? Sim, ué. Fiquei 8 meses. Sabe por quê? Sabe o que é? Quer ver? O Espírito Santo de Deus, que não se engana, me revela. Pera aí, irmão, não é Deus que está revelando, não. Estou só dando um exemplo da operação do Espírito Divino. O Espírito Santo de Deus, que não se engana, me revela aqui uma pessoa que você tem buscado o preço. Você tem pagado o preço por alguém da sua família, na sua casa. E Deus fala que vai te dar vitória, que é a bênção de Deus. Olha lá. Uma pessoa. Aí, irmão, levantou a mão. Está pagando o preço? Foi Deus que me revelou? Não. Foi Deus não. Uma pessoa. Todo mundo tem problema. Todo mundo tem problema. Todo mundo tem dor de cabeça. Mas o que? Olha só como que eu estou induzindo você a adivinhar. Você quer Deus? Levanta a mão. Aí você levanta a mão, aí ele fala, não confirma. Você tentou adivinhar para ver se era você. Porque você também está precisando disso. Por que não fala o nome da sua, não? É. Hã? Nem Deus, quando fala, irmão, Deus fala assim: olha, irmão, Deus manda dizer isso. O profeta ele tem que ter autoridade para apontar, não botar o dedo na cara e mostrar. Esse espírito de adivinho do meio do povo de Deus tem que cair por terra, tem que ser repreendido em nome de Jesus. Vai cansar de mandar adivinhar comigo, não. Eu não levanto mão, não. Eu não deixo esse espírito me induzir, não. Não levanta a mão, não. Então, irmão, não faça isso. Ainda que você está, ainda que a revelação, rapaz, eu estou falando isso, eu estou pedindo isso, é comigo. Se você levantar a mão, será que é comigo? Aí, às vezes você levanta a mão e fala, não é você, só que você está precisando. Mas vem, outra coisa, fala assim, vai vir uma pessoa aqui que ele vai orar por revelação. E se Deus não vai revelar? É. Porque ele vai revelar, vai orar e vai inventar coisas E que ele não está falando. eu fui pregar em Castelo Branco, publicaram lá nos status. Quem me convidou? Pastor Valdomiro vindo lá da Serra. Pastor Valdomiro vindo lá da Serra para pregar sexta-feira. Vai estar pregando e orando pelos dons do Espírito. Eu falei, ai. E quando eu cheguei lá, vieram 3. É o senhor que é o pastor Valdomiro? Sim. Só volta. Subi no altar, embaixo do relógio já estava escrito assim: horário do término do culto, 21 horas. Quando foi 8h33, passaram para mim, para terminar 9 horas. E era campanha e eu tinha que pregar e orar por revelação. Eu falei, vai passar a prova aqui, quem vai passar a prova é esse, não eu não. Ainda bem que não me deram tempo nem para pregar, que dia orar por revelação. Aí eu peguei uma mensagem lá no tema da campanha, que eu nem tinha passado o tema da campanha, eu fiquei sabendo lá na hora. Aí eu peguei a mensagem, fiz um resumo lá. Quando faltava 8:06, eu devolvi o microfone. Ficaram esperando as revelações.
Já foi dado. Se o culto termina 9 horas, o pregador não pode devolver o microfone 9 horas. Tem que devolver pelo menos 5 minutos para o pastor dar os avisos e dar a bênção apostólica. Aí 6 para as 9 eu devolvi o microfone. A pastora pegou o microfone toda sem graça. Irmãos, hoje nós não vamos orar pelos dons de revelação, porque o tempo já acabou, só faltam 5 minutos para as 9. E se Deus tivesse revelado? Quer dizer, é o homem que escolhe o dia que vai orar por revelação, não é Deus não? Eu falei, glória a Deus. Então é isso, irmãos. O povo está usando muito o espírito de adivinho, usando o nome de Deus com o espírito de adivinho. Amém? Deus abençoe. Mas o profeta Isaías, ele só foi enviado como profeta depois que purificou seus lábios. Amém? Deus abençoe a todos. Palmas de louvo no nome do Senhor. Você quer pedir de oração? Amém? Louvado seja Deus. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Eu tinha visto uma carta aqui. Acho que é essa aqui. Ministério. Deus é vida. Amém? Deus é vida. Igreja Assembleia de Deus, Ministério Deus é Vida. Deus é Vida é essa daqui. É aqui, Deus é Vida. Deus é Vida é aqui. Aqui na frente, aqui, antes eu peguei a bicicleta. Ali é Deus é Vida. Tá funcionando, não tá funcionando? Não, ele fez sem bicicleta. Ali é Deus é Vida. Igreja.